E nesta segunda-feira, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra voltou a invadir uma fazenda da Embrapa, em Petrolina, no interior do estado de Pernambuco. Em nota, o MST acusa o Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Lula e a Embrapa de descumprirem acordos firmados depois da invasão das mesmas terras durante o chamado Abril Vermelho. Segundo o grupo, 1.500 famílias estão na área com o objetivo de impedir a realização do Seminário Show em Petrolina, evento organizado anualmente pela Embrapa. O movimento afirma ainda ter eleito o atual governo e faz exigências contra o agronegócio. Abre aspas. Nós elegemos o governo Lula e precisamos que o Ministério cumpra seu papel em atender às demandas da reforma agrária e possam cumprir as políticas voltadas para os movimentos sociais e não somente servir os interesses do agronegócio. Fecha aspas. E a gente começa a nossa rodada de análise e comentários aqui com Paulo Eduardo Martins. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo. Vamos lembrar que amanhã a CPI do MST retoma os trabalhos, aí já com o depoimento do ex-ministro do GSI, G. Dias, que vai ser questionado se a BIM sabia aí das invasões de terra promovidas pelo movimento, pelo MST durante o Abril Vermelho. Paulo, vamos conferir. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham, toda a nossa audiência do Oeste Sem Filtro. Olha, o MST, a gente já falou muito aqui sobre os crimes que essa organização pratica e o fato dele ser um braço armado, um braço da ação política do Partido dos Trabalhadores. Mas mesmo assim, ele tem lá as suas tensões com o partido, porque há coisas que ao tempo do partido, as coisas que ao tempo da turma do MST, e às vezes eles se desentendem. Mas o objetivo final é um só, é o comunismo. O MST tem membros treinados em Cuba, o movimento hoje assume isso, às vezes ele publica no seu próprio perfil. Então, quem vai fazer treinamento em Cuba, lutar por liberdade e democracia, é que não está afim. O objetivo é esse e é muito claro. E essa ação e nota do MST, ela confessa uma outra coisa. Confessa que o MST é um movimento terrorista. Por que isso? O terrorismo, ele não visa uma vitória militar. O terrorismo visa uma vitória política. É deflagrada uma ação contra alvos que geram prejuízo político pelos responsáveis por esses alvos. Se atinge um governo aterrorizando a população, por exemplo, que vai ficar amedrontada de perder sua vida ou ter outro tipo de dano. E o MST faz exatamente isso quando ele diz que, olha, nós invadimos, ou seja, voltamos a praticar um crime, porque o governo descumpriu um acordo. Um acordo, claro, estabelece uma relação política. Não tendo essa vitória política, o MST volta a fazer invasão, volta a praticar o crime para causar esse dano político e pressionar o governo. Então, portanto, está definido, o MST assume isso, é um grupo terrorista, é um grupo de desestabilização e está escrito nas suas mensagens, na sua nota, na sua ação política. Por isso que a CPI do MST tem que avançar, ela está andando bem até onde a gente tem conseguido acompanhar e é preciso desmascarar esse movimento, aliás, esse grupo, e desmascarar, identificar os seus responsáveis e puni-los. E é puni-lo com o rigor da lei, com cadeia se for necessário, e não com viagemzinha ao lado do presidente da República em comitiva à China. Silvio Navarro, muito boa noite. Quero acrescentar aqui ao debate, o presidente da CPI do MST, Tenente Coronel Zuco, se manifestou a respeito dessa declaração, dessa nota do MST, quero trazer aqui, abre aspas, né? É inadmissível o MST alegar que o governo não está cumprindo os acordos. O MST está dentro do governo. Ele disse ainda, isso é um deboche com a sociedade e uma conivência do governo que não se posiciona contrária a esses crimes que estão sendo cometidos. Vamos na CPI investigar essas invasões criminosas, fecha aspas, está aí a declaração então, do presidente da CPI, Tenente Coronel Zuco, e amanhã a sessão vai ser retomada, né? Já não é sem tempo, né, Silvio? Boa noite.
O MST não está cumprindo nenhum acordo porque o MST está em desacordo com a lei. Simples assim. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana Paula Henkel, meu amigo Paulo Eduardo Martins, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que começa a semana conosco. O MST é um movimento fora da lei, é um braço muitas vezes armado, político da esquerda, e ele só reapareceu com a força e o fôlego que reapareceu por causa do retorno de Lula ao poder. O PT, o MST não vive sem o PT, e o PT precisa e usa o MST, financia esse movimento, entregou 19 superintendências estaduais do INCRA para o MST. Tem agora uma CPI acontecendo no Congresso Nacional, nós estamos diante de uma CPI que não é governista. E é isso que tanto está incomodando o movimento. Porque é uma CPI onde a oposição tem avançado, tem jogado luz, talvez pela primeira vez, nas atividades criminosas desse movimento. No uso de pessoas, no manejo de pessoas simples, pessoas que não têm onde morar e que são usadas como massa de manobra. Esses acampamentos em propriedades produtivas, eles duram até que pouco tempo. As pessoas que são jogadas ali, são despejadas ali, sem esgoto, sem condições mínimas de sobrevivência, em condições às vezes até análogas a uma escravidão, com a promessa de um título de posse de terra. E esse título não vem. E essas pessoas ficam esquecidas, deixadas para trás, e esses coordenadores já acordam na semana seguinte em outra região para invadir, para ameaçar outros produtores rurais. Veja, isso tem um método, isso é uma forma de pressionar o governo por dinheiro. É disso que se trata. E aí é um governo, como eu disse e repito, que passa a mão na cabeça desse movimento, que faz uma feirinha de produtos orgânicos, o arroz do amor, e vem aqui 6 ministros, inclusive o vice-presidente da República, vem o ministro da Fazenda postar aquela foto vendendo fubá, uma foto horrorosa do MST, o arroz do MST, cuja safra não alimenta nem a periferia, nem a zona leste da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, é uma falácia, o MST é uma farsa e que está aí se aproveitando do retorno do PT ao poder. E, para finalizar, Paula, está com medo sim dessa CPI. E vamos torcer para que de uma vez por todas as ramificações, inclusive armadas e criminosas desse movimento, sejam desbaratadas e sejam mostradas para a sociedade. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Então, desde o início desse governo Lula, já são quase 60 invasões de terra. Hoje, nessa segunda-feira, mais uma invasão a uma fazenda da Embrapa, em Petrolina, em Pernambuco. E o movimento culpando aí o governo Lula e querendo posições e posicionamentos em relação a essas invasões que não param, né, Ana? Não param, né? Já é um número bem maior do que os 4 anos do presidente Jair Bolsonaro, né, quando o nosso presidente era o Jair Bolsonaro. Boa noite, Paula. Boa noite, Paulo, craque Silvio, mestre Augusto Nunes, bem-vindo de volta. Nossa audiência é maravilhosa, muito boa semana, né? Muito bom estar aqui iniciando a semana com vocês. O detalhe, né, dessa declaração, exigências contra o agro, como se o agro fosse, né, o demônio no Brasil. E é justamente o contrário, é o agro que salva a nossa economia, que salva nossas engrenagens sociais, econômicas, né? Nossa balança comercial também. E, como eu sempre digo aqui, é um movimento terrorista. E um dos maiores presidentes americanos da história americana, Ronald Reagan, sempre dizia: não se negocia com terroristas. E esse governo, na verdade, não negocia com essa gente, porque essa gente faz parte deste desgoverno, né? O presidente Bolsonaro, durante a administração do presidente Bolsonaro, não havia negociação, porque ele seguia exatamente essa linha, o seu governo seguia a linha de não negociar com terrorista. Essa CPI do MST vai dar o que falar, né? Como vocês já colocaram aqui, é uma CPI que não é controlada por este desgoverno, então tem aí a capacidade de ser um instrumento e uma ferramenta
importante, como toda CPI deveria ser, né, um instrumento constitucional de investigações sérias. Agora, por que essa gente não vai lá para a porta do Ministério da Agricultura? Por que não fazem protestos lá na frente? Né? Não fazem a arruaça que eles costumam fazer nas fazendas? Por que eles não fazem na frente lá da porta do Ministério da Agricultura? Só lembrando, Paula, para finalizar, que semana passada nós demos as cifras, né, de campanhas publicitárias que o governo vai colocar aí nas TVs, a Rede Globo, grande campeã dessas cifras, milhões agora vão sair do cofre do pagador de impostos e vão entrar nos cofres da Globo. Lembrando que naquela sabatina presidencial, né, o senhor não deve nada à justiça, William Bonner falando ao Lula, ali naquela sabatina o Lula disse fake news, né? Agora, inquérito da fake news que eles gostam de falar, já que tem um inquérito com esse nome. O Lula disse que o MST nunca invadiu propriedade produtiva. Claro que isso é uma mentira, não é nem uma fake news, uma desinformação, é uma mentira. Os vídeos estão todos aí na internet, né? Fazendas já produzindo laranja, já em época de colheita, aquele laboratório, né, que o Silvio sempre menciona, em anos, laboratório totalmente ido. Então, houve correção do William Bonner? Não. Simplesmente ali a sabatina como se não tivesse ouvido a maior barbárie do MST. Augusto Nunes, seja muito bem-vindo de volta. Agora o MST, o novo alvo do MST, então essa fazenda em Petrolina, que é um centro de pesquisa da Embrapa semiárido, em Pernambuco. E vale lembrar que amanhã serão retomados então os trabalhos na CPI do MST, mas desde quando essa CPI foi instalada, parece que tinha dado uma trégua nas invasões. Com o recesso parlamentar, a gente aqui mesmo noticiou algumas invasões durante esse período. Vamos ver o que vai acontecer a partir de amanhã com a retomada das sessões no Congresso. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. A nossa chefe estava com saudade, usando a voz, né? Não está boa. Meu irmão Silvio, meu amigo Paulo, grande parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. O MST é um caso de polícia, né? É uma organização terrorista, espalha o terror no campo, não quer trabalhar a terra porque não sabe. Esses defensores da agricultura familiar como solução para o Brasil, no momento em que o agronegócio bate um recorde atrás do outro, mostrando que é o petróleo não do futuro, é o do presente. Né? Salvou o Brasil na pandemia por ter sido considerada atividade essencial. O agronegócio está exposto a um presidente de tal forma cínico que depois de declarar, além de declarar que o MST não invade terras produtivas, ele me leva para a China, como representante da agricultura brasileira, alguém que só tenta destruí-la como João Pedro Stedley. Por que criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário? A Embrapa é exemplar nesse campo, no desenvolvimento, combate a pragas, desenvolvimento agrário. A Embrapa é um organismo considerado padrão, pois eles invadem isso aí e ninguém se manifesta. A Justiça, o Supremo, que se mete em tudo, ele não toma conhecimento do que faz um grupo de bandidos que, se você quiser castigar exemplarmente, dá terra para eles. Eu queria ver o Stedley quanto tempo duraria como agricultor. Ele diz que é de uma família de agricultores. Esse cara, repito, só vê foice e martelo, machado, foice e martelo só em bandeira da União Soviética, que ele ainda guarda. Esses caras são capazes de, usando uma foice, se degolar ali, porque eles não sabem o que fazer com esse instrumento estranho.
E, no entanto, eles estão podendo dizer que fizeram um acordo não cumprido durante o Abril Vermelho. Eles estavam agindo fora da lei e negociando. É isso que eles fazem. Então é o seguinte, eu acho que o pessoal do agronegócio vai acabar, é questão de tempo. O desenvolvimento do agronegócio vai levar a uma organização mais efetiva dos interesses deles, porque um país que tem vergonha na cara tem que entregar o Ministério da Agricultura a quem for indicado para o agronegócio e pegar essa história de desenvolvimento agrário. Então é acabar com tudo, fecha isso aí. Fecha isso aí. Prender bandidos é o que a CPI vai ajudar a fazer. Localiza bandidos, prende os bandidos, eles estão tão expostos. Pega a turma que fala em reforma agrária e dá-lhe 10 linhas para escrever, senão vai preso, sobre como fazer. Que reforma agrária é essa? Existe latifúndio improdutivo no Brasil? Existe tanto quanto campesino. Eles se referem a lavradores como campesinos. Eles falam outra língua. São cabeças estacionadas em outros séculos e que pegam um país que tenta modernizar aí o campo e só faz coisa de terrorista, impunemente. Impunemente. Cadê a ABIN? Não sabe que vai invadir? E o Ministério da Justiça e da Segurança Pública? Isso aí garante a segurança no campo? Então é o seguinte, a CPI não precisa nem investigar. Basta juntar o que eles fazem todo dia e aí tentar fazer com que as autoridades deixem de ser cínicas e ajam. Silvio. Complementar uma coisa que o Augusto está dizendo, que a invasão dessa área da Embrapa, isso é crime explícito. Ninguém imagina que alguma família vá morar ali naquele lugar. Eles não estão invadindo para morar ali, não, eles nem querem aquela terra. É simplesmente destruir. Esse episódio que a Ana se referia aconteceu em 2006, 8 de março, que é celebrado o Dia da Mulher. No dia 8 de março de 2006, 1.800 mulheres campesinas invadiram os laboratórios da Aracruz, no Rio Grande do Sul. O prejuízo causado foi de 3 milhões de reais e as cenas que rodaram o mundo eram imagens daquelas mulheres arrancando mudas genéticas, material genético, com as mãos, pelo puro e simples ato de destruir. Ou alguém imaginou que alguma daquelas mulheres quisesse morar dentro de uma estufa de eucalipto? Ali era monocultura de eucalipto, é evidente que não. É simplesmente para destruir. Eles não querem aquela terra, eles não vão morar ali. E o senhor Sted, ele bate palmas para isso. Bateu palmas em 2006, bate palmas agora novamente. Afinal de contas, ele pode. Ele estava na comitiva com o Lula, que foi à China. Ele foi passear com o dinheiro dos pagadores de impostos. Quando o presidente da República leva o líder de um movimento criminoso para uma viagem internacional, qual é o recado que ele está passando? Para o movimento e para a população. Ana, perdão que a gente teve que interromper a transmissão, que a gente estava com um problema de conexão aí na Califórnia. Você quer complementar aí o raciocínio? Não. Já foi tudo dito aqui. Hoje a situação aqui está complicada, principalmente por causa do calor, né? Tem feito muito calor aqui na Califórnia e os grids elétricos estão... alguns estão comprometidos também. Só dizer que o William Bonner, né, agora campeão aí das verbas estatais, não corrigiu o Lula quando o Lula disse o MST nunca invadiu terra produtiva. Simplesmente tocou a sabatina como se o Lula estivesse falando a verdade. Nós sabemos muito bem que não é assim.